Olá, irmãos, graça e paz a todos, boa noite. Gostaria de dizer para vocês que é mais uma vez uma alegria muito grande nós estarmos juntos, podendo falar um pouco mais da palavra do Senhor, podemos aprender mais, podemos crescer cada vez mais espiritualmente. Dando sequência à nossa série, falando sobre proclamação do Evangelho, adoração plena, esse é o título da nossa série. Nós vamos hoje falar sobre a missão da igreja e nós, nesse contexto, como igreja, ok? Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 7, primeiramente. Repetindo, como das outras vezes, eu sempre falo, o ideal é que você tenha sua Bíblia do lado para você possa acompanhar e você grifar nela as palavras e como se fosse um estudo para que você possa acompanhar com mais clareza aquilo que nós estamos falando, ok? Então vamos lá. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 7. Esse é um texto bem conhecido de vocês. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus, o texto diz, porque os judeus não se davam com os samaritanos, entre aspas. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber? Tu lhe pedirias, e ele te darias água viva. Respondeu ela: Senhor, tu não tens com que tirar a água do poço, o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Tu és porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Graças a Deus. Irmãos, vamos atentar aqui para a última parte, não precisa se falar muita coisa. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Vejam, irmãos, que ele está falando de nós que já bebemos dessa água. Mas aí eu pergunto, essa água que Jesus lhe deu para beber, de fato já tornou você uma fonte capaz de jorrar água e dar de beber também dessa mesma água a outras pessoas? Hoje nesse capítulo dessa série, é para nós o tempo todo fazermos reflexões sobre os textos bíblicos, onde Jesus vai nos dizendo por que devemos proclamar o Evangelho, por que devemos falar do amor de Deus. O tempo todo vai nos mostrando o que é a intenção, o que o Evangelho causa em nós e o quanto ele planeja que nós demos uma resposta a esse chamado que ele nos fez. Vamos acompanhando. Vamos acompanhar um outro texto. O texto de João. Abra suas Bíblias, por favor, aí. João, capítulo 7, versículo 37. João 7, versículo 37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou:
Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Novamente Jesus dizendo: aquele que crê em mim, aquele que estiver comigo, dele fluirão rios de águas vivas. A mesma coisa que ele estava falando lá para a mulher samaritana: aquele que beber da água que eu os der, fluirá de ti uma fonte que jorrará pela vida toda. E vamos a um outro texto. Dessa vez saímos do Novo Testamento e vamos lá para Isaías, para vocês verem que quando eu falava de Êxodo, falava de 1800 anos atrás, a palavra do Senhor, ela sempre foi viva e ela já estava lá desde quando Deus chamou Moisés. Já havia no propósito do Senhor um plano. E agora nós vamos falar sobre Isaías novamente, para vocês verem que está no Novo e está no Velho. Isaías 44, de 1 a 4. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou, que te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como erva, como salgueiro, junto às correntes de água. E um dirá: eu sou do Senhor. Outro chamará do nome de Jacó. E outro ainda escreverá na própria mão: eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Observem que as falas são as mesmas. É o derramamento do Espírito. Observe que lá na mulher samaritana, Jesus estava dizendo para ela: você, quando beber dessa água que eu tenho para te dar, de ti jorrará uma fonte de água inesgotável, capaz de matar a sede de outros sedentos como você. Observe que ele está falando exatamente da proclamação do Evangelho. Nós que já recebemos essa água e nos matamos a nossa sede, agora é hora de jorrar de nós uma fonte inesgotável, capaz de matar também a sede de outros sedentos que estão lá fora. Não é isso que Jesus está dizendo? Não é isso também que ele diz em João 7? Não é isso que Isaías está dizendo? O próprio Deus está falando a Jacó, ao povo de Israel. O próprio Deus está falando ao povo de Israel que dele ele fará jorrar essa fonte. E ele está falando do quê? Do tempo da vinda de Jesus, do tempo da proclamação das boas novas ao povo, da renovação da aliança que Jesus fez quando veio. Ele está falando disso. Nós, como igreja, não podemos então achar que quando nós ouvimos a palavra do Senhor e quando nós obedecemos a palavra, e isso são frutos do Espírito, já falamos aqui, pode ser suficiente para a nossa adoração. E nós vamos ver isso hoje. Hoje o tema é justamente isso, é a missão da igreja. Por que eu insisto em dizer que a adoração plena, insisto em dizer que a proclamação do Evangelho faz parte da nossa adoração? Ela tem que fazer parte da nossa adoração. É o que o Senhor está falando aqui, é que Jesus está falando aqui. Agora eu pergunto, de ti, você tem visto jorrar essa fonte? Você tem conseguido matar a sede dos sedentos que estão lá fora? Ou nós temos como igreja nos reunido apenas para louvar e adorar, e saciados da nossa sede,
matado a nossa fome quando nós nos alimentamos do pão que é Jesus, isso nos basta. Não é a proposta do Senhor para a sua igreja, não é. A proposta do Senhor para a sua igreja é que nós o adoremos, é que nós exaltemos o seu nome. A proposta do Senhor é que a igreja seja luz no local que ela está inserida. Ela seja a fonte capaz de jorrar essa água eterna para os sedentos que estão em volta da sua igreja. E cada um de nós, onde quer que nós estejamos, nós somos igreja. Nós somos discípulos e somos igreja. Porque todos nós juntos fazemos parte da igreja. Então não dá para desvincular proclamação do evangelho da adoração. Um faz parte do outro, está junto com o outro, e as duas coisas precisam caminhar juntos. Vamos continuar. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1. Por favor, acompanhe aí. Eu sou a videira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós, olha bem, hein? Vós estáis limpos. Quem? Os discípulos. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei, pois, em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis, se não permanecerdes em mim. O que ele está dizendo aqui? Muito claro também. O pai é o agricultor. O pai é o agricultor. E isso na parábola da figueira, nós vimos muito claro isso. É uma outra palavra que a gente já falou outro dia. Fica muito claro isso. Quando ele diz aqui, estando em mim, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Ele está se referindo àqueles que não têm fé, àqueles que não creem, aqueles que não ouviram o chamado, ok? Ele está se referindo a isso. Porém, todo aquele que dá fruto, ele está se referindo aos discípulos agora. Para que produza mais ainda, ele faz o quê? Ele o poda e limpa, para que produza mais fruto. E que mais frutos seriam esses? Esses frutos vêm da proclamação do Evangelho. Observem, essa palavra fruto aparece sempre na Bíblia, aparece sempre na Bíblia, quando Jesus fala principalmente de fé, que é o texto aqui que se refere à fé. Lá na palavra do semeador, fala da semente que é lançada, e a planta cresce e tal. Na figueira, que vai dar frutos, todo ramo que é enxertado na boa figueira, ele produz frutos. Agora, irmãos, não se esqueça, como disse Jesus, aquele que dá fruto, ele o limpa. E esse que dá fruto, obviamente, produz sementes. E as sementes são lançadas novamente ao solo. O que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando basicamente de proclamação do Evangelho. Quando você, que foi alimentado com a boa palavra, né? E você cresceu no Evangelho, você cresceu espiritualmente, você está preparado, e você leva a palavra do Senhor a outra pessoa, você está lançando novamente sementes. Ou seja, o fruto em você, a semente em você cresceu, gerou uma planta sadia, produziu ramos, esses ramos geraram frutos, e desses frutos novamente são lançadas sementes para que se produza novos frutos. Foi assim que Deus planejou desde o começo dos tempos. Para isso, preparou a vinda de Jesus. Para que hoje nós pudéssemos ter o Evangelho. Assim como os discípulos receberam do próprio Jesus, os apóstolos, eles passaram adiante. E hoje está na mão da igreja fazer essa obra.
Assim como nós falamos na semana passada, os discípulos, Jesus fala para eles: hoje vocês entram no trabalho. Alguns já estão trabalhando. Falou para os discípulos: hoje vocês entram no trabalho. Agora, hoje eu estou dizendo para vocês: alguns já estão trabalhando, igreja. Mas hoje nós precisamos, eu estou dizendo nós precisamos entrar no trabalho. Nós precisamos entrar na obra. Não tem como nós ficarmos de forma passiva, achando que o Evangelho será pregado em todo lugar, em todo mundo, por outras pessoas. Ah, pode ser que ouça, e preste atenção no que eu vou dizer agora também. Pode ser que alguém diga assim: mas eu não estou preparado. O que o Senhor falou para Moisés lá? Moisés falou: ah, Senhor, a minha boca é difícil, eu gaguejo. O que o Senhor falou para Moisés? Moisés, quem fez a boca? Foi eu que fiz a boca. Portanto, vá. Não foi isso que o Senhor disse para Moisés? Pode ser também que alguém diga assim: eu não tenho tempo. Mas Jesus foi muito bem claro quando ele disse: primeiramente buscai as coisas do reino de Deus, e as outras coisas todas vos serão acrescentadas. Tudo isso que ele está falando volta-se para o Evangelho, para a proclamação do nome do Senhor. O próprio Deus, lá em Êxodo, nós falamos sobre isso, se autoproclamou o seu nome no meio daquele povo, e de lá para cá tem sido esta a proposta do Senhor, o plano de Deus para a humanidade, para que todo mundo, todas as nações, todos os povos recebam o Evangelho, a boa nova. Jesus veio para isso, e Jesus nos chamou para isso. Nós também falamos aqui: ninguém recebe um chamado sem estar nesse chamado embutido uma missão. Todos, olha para a palavra do Senhor, todos os homens de Deus, mulheres de Deus que receberam o chamado, estava implicitamente embutido nesse chamado uma missão. E a missão é esta: proclamar o Evangelho, anunciar as boas novas, proclamar o nome do Senhor em todas as nações, todos os povos, todas as terras. É isso que nós devemos fazer. Ah, pode falar alguém dizendo assim: ah, mas aí passa na televisão, todo dia aí o pessoal está falando, eu não assisto quem não quer, todo mundo tem televisão em casa. Irmão, a palavra do Senhor não disse que todo mundo, que é para aquele que está na televisão fazer. A palavra do Senhor está dizendo que é para nós fazermos, você, discípulo, fazer a sua parte. Não faça como Moisés. Moisés também falou a mesma coisa. Chama Arão. Arão tem boca boa. Arão sabe falar. Deixa que Arão fale. O Senhor se irritou com Moisés quando Moisés disse isso. Se irritou com Moisés. E de um jeito ou de outro Moisés acabou indo. Então prestem atenção. Outros ainda podem dizer assim, e eu já ouvi isso, dentro da nossa igreja: nem todos estão preparados para proclamar o Evangelho, para falar do amor de Deus. Irmão, misericórdia, isso não é verdade. E vou dar dois exemplos para vocês de que isso não é verdade. Em primeiro lugar, todo homem, toda mulher, quando recebe a notícia, experimenta um medicamento, experimenta um remédio que é bom para ele, que deu excelente resultado, ela se apressa a dizer para o outro, para outra pessoa que ainda não conheceu aquele medicamento, a mesma coisa do Evangelho, que ainda não recebeu aquele medicamento, aquela bênção, corre contar para aquela pessoa: olha, eu tomei um remédio aqui e foi uma maravilha para mim, por que você não experimenta? A mesma coisa é o Evangelho. Por que quando é uma questão de saúde, uma questão humana, vamos dizer assim, física humana, nós somos tão rápidos e tão ágeis? E quando nós temos que falar do Evangelho, há essa dificuldade toda. Quando
o principal devia ser o contrário. Nós devíamos apressadamente falar do Evangelho para essa pessoa, falar das boas novas. Mas isso não acontece. Isso não acontece. Vocês sabem que isso não acontece. Esse é o nosso propósito, meus irmãos. É isso que eu estou convidando para vocês, para a gente falar sobre isso. Vamos falar mais sobre isso, vamos discutir isso. Qual é a nossa dificuldade, qual é a nossa limitação? Não há dúvida de que a palavra do Senhor já nos chama para isso há muito tempo. Mas nós temos resistido o chamado. Essa que é a verdade. Vou dar um outro exemplo. Nós acabamos de ler aqui a palavra do Senhor no texto onde Jesus fala com a mulher samaritana. Vamos aos detalhes desse texto rapidamente. Essa mulher era samaritana, e como o texto mesmo diz, os samaritanos não se davam com os judeus, mas eles estavam numa cidadezinha que era de samaritanos. Jesus não entrou lá na cidade dos samaritanos. Jesus, o texto diz que estava cansado. Se vocês acompanharem um pouco mais o texto, leiam um pouco mais, vocês vão ver. Jesus não entrou lá. Os discípulos deixaram Jesus à beira do poço. Jesus estava cansado e com sede. E os discípulos foram à cidade comprar mantimentos. Ok? Eles não entraram na cidade. Só os discípulos foram. Porém, se vocês acompanharem o texto, depois dessa fala de Jesus com a mulher, essa mulher, ela estava preparada para pregar o Evangelho? Ela era santa aos olhos de Deus? Né? Ela era convertida? Não, ela não era convertida. Ela não era. O Jesus falou claramente, vocês sabem disso. Ela tinha 5 maridos, lembra da história? Porém, essa mulher, depois de ter falado com Jesus, saiu daquele local, entrou na cidade e gritava para os homens daquela cidade: olha, venham, encontrei aqui aquele que os judeus dizem que é o Messias. E o texto diz que muitos creram por causa daquela mulher. E depois alguns ainda diziam, primeiramente eles creram por causa da mulher, mas depois eles creram porque eles mesmos ouviam as palavras que Jesus tinha dito. Então, dizer que eu não estou preparado para pregar o Evangelho não pode ser aceito como desculpa. Não pode. Pois esse poder vem dos céus. O próprio Jesus também disse aos seus discípulos: não fiquem preocupados com o que vocês vão dizer diante das autoridades que vão perguntar a vocês, pois vou falar com meu Pai vos enviará o Espírito Consolador, e nesse dia, Ele porá na vossa boca aquilo que vocês têm que falar. Mas como vai pôr na boca se a pessoa não tem o dom do Espírito? Essa mulher tinha o dom do Espírito? Essa mulher não tinha o dom do Espírito. Porém, ela foi usada do mesmo jeito para proclamar o Evangelho. E provavelmente essa mulher anunciou Jesus naquele local. Mas o que ela fez? Essas pessoas vieram procurar Jesus. Vamos seguindo. Dando sequência. Nós falamos então, Evangelho de João, capítulo 1, certo? 15, 1. Vamos ver o que diz o 15, 8. Acompanhando aí. Ainda em João 15, 8. Nisto é glorificado meu Pai. No que é glorificado meu Pai? Quando nós anunciamos o nome dEle. Quando nós anunciamos o nome dEle. E que nisto é glorificado meu Pai. Em que deis o quê? Muito fruto. Muito fruto. Quando nós damos frutos para o Senhor, o nome do Senhor é glorificado. Assim vos tornareis meus discípulos. Quando nós tornamos discípulos realmente de Jesus? Quando nós damos frutos. E aí vamos voltar àquela fala da semana que eu já falei antes. Alguém pode dizer assim: eu dou fruto com a minha vida, dou bons exemplos com a minha vida. Glória a Deus, é graça do Senhor sobre a sua vida. Porém, nesse momento nós estamos falando de muitos frutos.
Nós estamos falando de sementes lançadas ao solo. Nós estamos falando da palavra do Senhor que perpetuará de geração após geração, sendo contada de pai para filho, geração após geração. Somente no meio crente. Então, pensa comigo, se fosse somente no meio crente, se cada um dos nossos irmãos antepassados aí da igreja, como que teria fundado a Igreja Calvário? Se cada um se limitasse a falar para o outro irmão sobre a palavra do Senhor. A Igreja Calvário não existiria. Nenhuma igreja recente, nas últimas 5 décadas, existiria. Não há crescimento da igreja sem proclamação do Evangelho. E quem quer ouvir, quem tem ouvidos para ouvir, ouça e preste atenção, olhe a sua volta, que você não precisa ir longe para poder observar. Sem proclamação do Evangelho não há crescimento da igreja. A igreja precisa proclamar o Evangelho. Vamos seguindo? Vamos ler Hebreus capítulo 2, versículo 11. Hebreus capítulo 2, versículo 11. Olha o que Jesus diz. Porque convinha que aquele... eu voltei um pouquinho mais. Capítulo 10, versículo 10, por favor. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, ele está falando dele. Não, mito. O escritor está falando de Jesus, o escritor da carta aos Hebreus. Por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimento o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Lembra da videira santa? Da figueira santa? Meu pai é o agricultor. Eu sou a videira santa. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar de irmãos, dizendo: a meus irmãos declarei o teu nome. E eu acrescento: ó Senhor, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Glória a Deus. E outra vez: eu porei nele a minha confiança. E diz ainda: eis aqui estou, eu e os filhos que Deus me deu. Apóstolo Paulo falava sobre isso, sobre os filhos que Deus o deu, e nós mais para frente vamos falar também sobre isso. Observe, e eu te pergunto: quais os filhos que Deus te deu? Se essa fonte que está em ti jorra em abundância, a ponto de matar a sede de muitos, o que é que está acontecendo? Quais os filhos que Deus te deu? Vou falar uma outra coisa. Prestem atenção. Isso fala de mim mesmo, da minha experiência. Se servir, ouçam. E guardem para si no seu coração. Quando nós morrermos, meus irmãos, todos nós, essa geração inteira que está aí, vai passar, que frutos deixaremos para o Senhor? A palavra do Senhor diz que os nossos filhos são herança do Senhor. Prestem atenção nessa palavra. Os nossos filhos são herança do Senhor. Eu creio que quando ele fala isso, ele está falando sobre os filhos físicos mesmo. Quando nós morremos, o que nós deixamos? Casa interessa para o Senhor? Propriedades interessa para o Senhor? Nada disso interessa para o Senhor. Interessa que nós anunciamos para os nossos filhos a palavra do Senhor, e a palavra dele, e o nome dele alcançou mais vidas em todos os lugares. Interessa que o nome dele está sendo exaltado por aquela nova geração. A minha geração, a sua geração vai embora, mas
A nova geração que vem é que vai anunciar o nome do Senhor. É isso que importa para o Senhor. Normalmente, nós fazemos isso com nossos filhos, com a nossa família. Mas vamos fazer essa comparação linda, bonita aqui. O apóstolo Paulo não tinha filhos de sangue, pois ele exaltava e alegrava-se nos filhos que a fé lhe gerou. Os filhos da fé. São esses que vão dar continuidade ao trabalho da igreja, a igreja que virá nas próximas décadas. Mas se, como diz o apóstolo Paulo, se a igreja não proclamar o evangelho, como isso poderá acontecer? Como isso poderá acontecer? Olha a sua volta. Como diz o apóstolo Paulo, como ouvirão se não há quem pregue? A igreja precisa pregar. A igreja precisa proclamar o evangelho. Essa é a missão da igreja. A louvar, adorar e glorificar o nome do Senhor, mas de forma alguma ela pode se esquecer de proclamar o nome do Senhor através da adoração. Esse é o meu propósito, esse é o meu objetivo com essa série, que vocês entendam isso também. Eu aprendi isso, estou fazendo isso e tenho sido grandemente abençoado pelo Senhor. Abençoado de todas as formas, e eu quero compartilhar isso com vocês. E quero que vocês vivam isso também. A graça do Senhor é enorme. Nós podemos e devemos anunciar o nome do Senhor. Vamos fechar a nossa série de hoje. Eu quero fazer uma comparação muito interessante também. O primogênito da casa do Senhor é Jesus. O primogênito. E o primogênito é Senhor na casa de Deus. Ninguém tem dúvida disso. Era o costume de Israel. Jesus entra nesse mesmo plano, nessa mesma ideia. Nós que viemos depois, adotados como os filhos na casa de Deus por intermédio de Jesus, somos estes que Jesus fala para o Senhor: estes são os filhos que o meu Pai me deu. Mas ainda há muitos filhos lá fora da casa do nosso Pai. E o primogênito da casa do nosso Pai já não vai mais lá fora, porque tem muitos na casa do nosso Pai para buscar aqueles que ainda estão lá fora. Então eu quero dizer para você mais uma vez: teu irmão, filho do teu pai, nosso irmão, filho do nosso pai, que está lá fora, precisa ouvir a palavra do Senhor. E de forma alguma nós podemos ficar apenas na casa do Senhor, matando a nossa sede, nos alimentando com a palavra, nos engordando com a palavra, enchendo os nossos olhos. Nada vai adiantar se nós não entendermos que os filhos do nosso Pai ainda estão lá fora, sedentos da palavra, sedentos de sede, que precisam ser alcançados, porque essa será a alegria do nosso Pai, quando nós trouxermos eles para a casa do nosso Pai, e todos juntos, nós podemos juntos louvar e glorificar o nome do Senhor na casa do nosso Pai. E isso que de fato vai alegrar o Senhor. Isso vai ser festa no céu, de fato. Porque esse é o propósito de Deus. Esse é o plano de Deus desde o princípio. Vamos ficar por aqui, que hoje demorou bastante. Como eu mesmo disse, tem bastante textos. Mas como vocês podem ver, fica muito claro a vontade, o propósito do seu chamado para o Senhor. Fica muito claro, do seu, do meu, do nosso, da igreja como um todo. Fica muito claro, muito evidente, e nós não podemos continuar na nossa forma de adoração passiva. Nós temos que partir para uma forma de adoração ativa, onde nós não só louvamos e adoramos, mas nós também saímos para fora da nossa casa, do nosso templo, do nosso coração, para proclamar o nome do Senhor às outras pessoas. Ok? Vamos ficar por aqui. Pensem sobre isso, e na semana que vem nós vamos falar um pouco mais sobre
essa nossa adoração ativa. Continuem acompanhando, eu agradeço a todos vocês que estão acompanhando. Eu gostaria que, mais uma vez, enfatizar que vocês estejam informando os outros irmãos do que está acontecendo, falando para ele do nosso propósito, do nosso objetivo e convidando-os para estar conosco, participando desses momentos gostosos de aprendizado, de crescimento espiritual. Vocês, como eu mesmo falei, como eu já falei, vocês vão ver que nós juntos vamos crescer espiritualmente de uma forma grandiosa, maravilhosa, que vai ser como Jesus mesmo disse lá para aquela mulher samaritana: dentro de cada um de nós vai jorrar uma fonte de água viva eternamente. Que assim seja, em nome do Senhor.